Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Nós estamos chegando ao quarto estudo desta série e hoje nós falaremos sobre heresia. É um termo aparentemente estranho para alguns de nós, comum para outros, mas a gente sempre, num primeiro momento, aponta para a ideia da heresia, a gente pensa naqueles hereges que foram julgados pela Igreja Católica, alguns condenados pelo fogo, um tratamento que hoje a gente olha para a história e vê essas reações. Hoje, num mundo, em tempos de confusão, pensar heresia é muito mais complexo, tendo em vista que vivemos um momento em que a verdade está diluída de muitas maneiras, são muitos pensamentos, é um tempo extremamente mosaico, como os contemporâneos dizem, e a gente vai tentar conversar um pouco a partir da história, a partir das Sagradas Escrituras e a partir também do nosso tempo sobre esta ideia. E a gente conversa sobre isso daqui a pouco, após a vinheta. Muito bem, estamos de volta. É um prazer receber você aqui para mais esta Escola Bíblica Especial. E já fica desde já o nosso convite. Compartilhe esse link com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com a sua igreja local, para que mais pessoas tenham contato, para que mais pessoas acompanhem o estudo da lição junto aqui com a gente. Compartilhe esse link, curta aí a nossa live em qualquer momento que você estiver assistindo, porque isso é importante aqui para a TV Viva a Promessa e para a divulgação do nosso conteúdo. Hoje nós estamos chegando na lição de número 4, Heresias Destruidoras. E para ajudar a conversar sobre esse assunto, nós temos aqui um pastor que eu acho que vai aparecer pela primeira vez aqui na Escola Bíblica Especial e quem sabe vai aparecer outras vezes aqui com a gente, não só na Escola Bíblica Especial, mas em outros programas também da TV Viva Promessa. A gente tem o privilégio de receber hoje aqui o pastor Santiago, mais conhecido como Santi, pastor Santi ou Santi, como a gente costuma tratá-lo aqui. Então, se eu chamar ele de Santi durante a nossa Escola Bíblica Especial, não estranhe. Pastor Santiago é da Argentina, talvez alguns de vocês conhecem, e ele tem recebido uma grande missão aqui na TV Viva Promessa, para dirigir a TV Viva Promessa para esse novo ciclo administrativo. Nós realizamos esse convite a ele aceitou, a Igreja da Argentina aceitou, apesar que com muita dor, mas ele está com a gente aqui e é um prazer recebê-lo, pastor Santiago, seja muito bem-vindo ao Brasil, a missão que Deus trouxe a você e também a Escola Bíblica Especial. Dê uma saudação aí para os nossos irmãos que estão acompanhando a Escola Bíblica. Amém. Bom, Júnior, pode chamar de Júnior? Pode. Beleza? Bom, obrigado pelo convite para participar aqui desse programa tão importante, né, para a nossa TV, para a nossa igreja. Graça e paz, meus irmãos. É uma honra realmente estar aqui com essa missão, mas também sendo útil, né, nas mãos do Senhor para abençoar tantas vidas aqui também no Brasil, né? E eu também, não sei se você me deixa, mas eu também quero cumprimentar, saludar a nossos hermanos que hablan espanhol. Sim. Porque sé que nos acompañan a la TV Viva Promesa. Así que mi saludo, la paz del Señor para los hermanos ahí de Argentina, de Paraguay, de Chile y todos los hermanos que hablan español. Les mando un abrazo y que esta lección bíblica, este tema que vamos a tratar hoy, sea de bendición también. Muito bem, é bem verdade, muitos irmãos
de língua hispânica nos acompanham. De vez em quando a gente manda, há um tempo atrás pediram, inclusive, mande um abraço para os irmãos do Paraguai, que eles nos acompanham bastante, sei que na Argentina também. E hoje, olha só, a gente teve essa oportunidade aqui, o pessoal da edição vai ter que até botar uma legenda para os brasileiros aí entenderem essa saudação. Muito bom, sejam muito bem-vindos, irmãos de todos os países que têm acompanhado aqui a TV Viva Promessa. Amém. Bom, Santi, vamos lá, vamos entrar no estudo da Palavra de Deus. O texto-chave, o texto base dessa lição, ela se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, o verso 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. É isso que dá tema a essa lição. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse texto base dá origem ao estudo heresias destruidoras, e ele vai nos apontar já algumas coisas. Antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas, pastor, eu gostaria de ouvir um pouco sobre, talvez, duas coisas que me chamam a atenção nesse texto base. Primeiro, a ideia de heresia. Sim. Apesar de eu ter iniciado falando sobre essa ideia, principalmente na história, né, de hereges que foram condenados pela igreja ao longo da sua história, o texto aqui parece mostrar que já houve hereges antes do tempo de Cristo, sim, que haveria ali naqueles primeiros anos, e parece que é algo que acompanha a história da igreja. Esse é um fator. O outro fator que para mim me salta aos olhos quando a gente pensa na heresia do ponto de vista do cristianismo, é a expressão assim: eles introduziram heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Parece que dentro do cristianismo, a ideia da heresia, o ponto final dela, ou o ponto mais traumático, perigoso, é negar Jesus o Cristo, sim, negar a redenção, negar quem é Jesus e a sua obra. Há um distanciamento da doutrina principal do cristianismo, que é a ideia da redenção por meio de Cristo Jesus. Parece que essas duas ideias estão presentes aqui nessa primeira fala de Pedro, não é? Sim, e até parece que essas pessoas, né, que estavam, de repente, ensinando isso, elas tinham conhecido Jesus, né? Elas tinham conhecido a obra de Cristo, e elas chegaram ao ponto, né, de, como fala aqui o texto, de negar. Então, aí onde parece assim que a coisa fica mais grave, né? Porque era um pessoal que tinha, de repente, experimentado, né, conhecido Jesus. Aí depois a gente vai ver o que aconteceu, né? Alguns pontos assim que dá para refletir por que eles chegaram a esse ponto de ensinar, né, falsas doutrinas, ao ponto de negar o próprio Cristo, né? E a questão da heresia? Ajuda aí os nossos amigos que nos acompanham a definir o que é heresia. Ok. É um termo bastante interessante, né? Porque assim, a lição vai falar aqui, né, que é um termo grego que é airesis. Mas é um termo que denota escolha, denota preferência, seleção. Mas aí a gente pensa assim, mas o que tem de errado, né, nesse termo? Porque a gente faz escolhas, sim, a gente tem preferências, até é bom, né? Mas é interessante que esse termo tem uma conotação no original negativa, né? Você falou aí herege ou herege? Herege. Herege, aí tá. Herege é aquele que escolhe, aquele que prefere, né, se colocar em contra, né, dos postulados que até ele talvez fez parte, né? Então, um herege religioso é aquele que se coloca em contra, né, dos postulados cristãos, que ele escolhe, ele prefere falar ou se colocar em contra, né, da doutrina cristã. No início da mensagem cristã, os primeiros cristãos,
para os judeus Eram hereges. são considerados hereges, não são? Porque, aliás, existe até o termo, a heresia dos cristãos, né? Sim. Então, esse povo do caminho, que é a primeira forma, talvez, como os cristãos são chamados ali em Atos, na verdade, ali, a leitura inicial que se tem é que é um grupo de judeus que agora tem uma nova maneira de olhar, e essa maneira é herética, porque se afasta, É contrária, né? é contrária Isso. ao judaísmo, à interpretação dos principais rabinos da época. Essa é a questão. O próprio Jesus é assim taxado, né, por conta das suas posturas diante da lei, diante dos costumes judaicos. Então, mas não deixa de ser um termo negativo. Quando um judeu chama um cristão de herege, há um aspecto negativo na forma de chamar. Né? Sim. Não é positivo, não. De alguma forma, a ideia é, dentro do cristianismo aí sim, a interpretação cristã, e aí por isso que eu acho que está tão no início do capítulo que Pedro vai falar sobre heresia, ele relacionar heresia destruidora com negar o soberano que os resgatou. O que dá a ideia de que eles conheciam, Sim. que eles também foram resgatados pelo Senhor, mas agora eles negam, eles se afastam. E isso vai se manifestar, óbvio, em diversas doutrinas, mas fundamentalmente dentro do cristianismo, a heresia ela é percebida, ou ela chega no seu ponto máximo quando se nega a obra da redenção. Sim. Né? Vamos lá, então, avançar dentro de algumas questões que se destacam a partir das perguntas que temos aqui, que vão nos ajudar a compreender esse caminho da heresia na compreensão de Pedro. A primeira questão é assim: leia os 4 primeiros parágrafos e também 2 Pedro 2, 1 a 3, e comente sobre o comportamento dos falsos mestres denunciados por Pedro na sua carta. Quem eram esses falsos mestres e como agiam? Ok. Eu acho bom ler, né? Sim. Vamos ler aqui 2 Pedro 2, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, eu vou ler na versão NVI. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. A maioria dos comentaristas, Júnior, eles concordam, né, que não há uma descrição assim exata de quem são essas pessoas, né? Mas eles concordam que são líderes, né? Líderes que ostentavam autoridade dentro da igreja. Por conta do que a gente comentou aqui, né? Que eles faziam parte da igreja. Eles também tinham sido resgatados pela obra de Cristo, né? Eles talvez tinham essa aparência de autoridade dentro da igreja. Mas aí é interessante, né? Como Pedro ele descreve, né, o atuar deles. E é importante fazer uma conexão com o capítulo 3, o capítulo seguinte aí de Pedro, porque Pedro ele vai falar também, vai animar a igreja e tratar com a igreja a questão da aparente demora, né, da vinda de Cristo. Porque assim, ele vai tratar isso, né, talvez a gente vai estudar nas próximas lições, mas o que a maioria concorda é que talvez
essa forma de atuar desses líderes, essa forma libertina, essa forma de explorar os irmãos, essa forma de ensinar nessas doutrinas que são destrutoras, né, que Pedro vai falar, talvez tenha a ver com a questão de que, como Cristo está demorando, como Cristo não está vindo, né, aparentemente ele não vai vir, aparentemente esse negócio aí de juízo final não vai acontecer, é uma mentira, então é uma desculpa para fazer o que eles estão fazendo, né? Aí entra a questão do pecado, a questão da libertinagem, a questão da exploração, né, dos irmãos, e assim, o ensino, né, o ensino de uma doutrina que acaba destruindo, né, a igreja. Sim, você está falando, nós temos um caso recente, presente nos últimos dias, as notícias, pelo menos aqui no Brasil, estouraram semana passada, de um pastor muito proeminente, respeitado na Nigéria. E ele, inclusive, já faleceu. E mais de 35 mulheres o acusam de assédio, de violência. E para o que mais me assustou é que uma filha dele também apresentou relatos de ser aprisionada dentro de um quarto e tudo mais. Essa ideia é da heresia que vem conjugada com um antinomianismo, né? uma rejeição da lei e, ao mesmo tempo, de um falso moralismo, que são duas maneiras de olhar para o mesmo assunto, né? Negar completamente a ação da lei de Deus e, por outro lado, aplicar a lei de Deus de uma forma extremamente equivocada, trazendo peso, cargas excessivas sobre as pessoas, e um moralismo que se manifesta na exploração. Sim. Das mais diversas, financeira, emocional, sexual, fazendo com que as pessoas sejam subjugadas a esses líderes a partir das suas personalidades, né? Por conhecerem o Evangelho, por vezes esses líderes, eles são... A lição fala disso, né? Libertinos, exploradores e dissimulados, né? Sim. Mas com uma capacidade de defender o que pensam para aproveitar-se das pessoas, que acaba enganando a muitos, né? Mas é isso que acontece, porque a gente pensa, né? Como as pessoas, elas são enganadas. Como as pessoas, elas acabam acreditando nessas heresias. E aí tem a ver, muitas vezes, com essa posição desses líderes. Eles têm autoridade. Eles são reconhecidos dentro da igreja, né? Como você falou, por conta do caráter deles, da influência que eles têm nas pessoas. Então, você falou do caso da Nigéria, mas assim, quantos casos, né, tem aqui na América Latina mesmo? Sim. Né? A gente, lá na Argentina mesmo, tem pessoas, né, que são mal vistas. Depois a gente vai falar sobre o que acontece, né, para a sociedade, mas são mal vistas, né, e a gente pode, por isso eu acho assim oportuna, né, a lição para nos alertar sobre isso, né? Sim. Porque nós reconhecemos a autoridade das pessoas, a gente reconhece a liderança das pessoas, mas como isso pode ser, né, destrutivo, né? Sim. Se for mal utilizado, né? Eu não tem como não voltar em Jesus, né? Você conhece a árvore pelo seu fruto, né? Sim. E é nesse ponto do Sermão da Montanha que Jesus fala de alguns líderes que em algum momento ele vai dizer: nunca conheci vocês, né? Apartai-vos de mim, né? Falei, eles vão dizer: mas a gente pregou, profetizou, expulsou demônio, te chamou, Senhor, Senhor, etc. Ele vai dizer: eu não conheço vocês, porque Pedro usa essa expressão, Judas também vai usar essa expressão, são nuvens sem água. Sim. São vazios por dentro, né? Eles têm uma aparência de algo que, na verdade, não são. Tem. Então, eu acho que essa primeira questão nos ajuda a identificar a heresia a partir do comportamento desse possível líder, né? Há nele uma disfunção entre o que prega
e o que realmente vive, Isso. a maneira como trata as pessoas e o interesse que está por trás daquilo que ele faz, né? O interesse financeiro, o interesse do abuso. E isso, infelizmente, você falou, eu citei a Nigéria porque foi um caso que me chamou muito a atenção da semana passada. É óbvio, é presente em qualquer país, em qualquer situação. Nós temos escândalos na igreja católica, entre os protestantes, pentecostais. Infelizmente, no nosso arraial, a gente conhece histórias desse tipo de abuso, e são pessoas que, por vezes, eles arrebatam multidões, mas o coração nega o soberano. Não conhece, talvez. Que os resgatou, né? Eles negam a redenção ao agir dessa forma. Mas aí a gente precisa entrar na segunda questão, utilizando os dois últimos parágrafos do item 1 e 2 Pedro 2, verso 2, responda: o falso ensino é destrutivo. O que ele pode fazer com o caminho da verdade? Ele pode desviar pessoas? Pode. Desvia, né? Pode, desvia. E a gente não está livre disso, sabe? Por isso Pedro está tratando isso com a igreja, né? Alertando a igreja sobre isso, né? Porque é algo que a gente tranquilamente pode cair, né? E é interessante, né? Porque, assim, destrói e desvia as pessoas de Cristo. Isso. Né? Porque Jesus, ele se apresenta como a verdade, né? Quando a gente vai e lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente encontra aí a Jesus, né? A gente encontra a obra de Jesus. A gente encontra a verdade sobre Jesus. Então, esses líderes, eles estavam ensinando doutrinas contrárias à verdade. Então, esses ensinos, elas afastam as pessoas de Jesus. Elas impedem que as pessoas possam crescer, possam conhecer e possam até se parecer com Cristo, que é a nossa maior motivação, o nosso maior propósito aqui na Terra, até que o Senhor venha, né? É conhecer Jesus, é se aprofundar no relacionamento com Ele, conhecer as suas verdades. Então, se há falsos ensinos, se há líderes que são hereges, né? Então, o que acontece é que as pessoas elas não conhecem Jesus. O que acontece é que as pessoas não conseguem o maior propósito delas, né? Que é se parecer com Cristo. Me chama a atenção a expressão no texto de Pedro: será difamado o caminho da verdade. Nossa. Porque aqui a gente está diante, pelo menos nesse capítulo 2, as outras lições, a partir da lição 5, 6, a gente vai entrando mais nas heresias propriamente ditas, né? Nos ensinos heréticos desses líderes. Aqui parece que nós estamos um pouco mais concentrados no capítulo 2, no herege em si, né? Sim. Na figura dele. E aí, essa expressão, difamar o caminho da verdade, isso é algo que todos nós, você aí na sua cidade, na sua igreja local, pode conhecer alguém que por conta de um líder que abusou, ou financeiramente, ou de outra forma emocionalmente, ou que diz algo no seu ensino, na sua pregação, mas na cidade, no bairro, entre as pessoas próximas, sabe que aquilo que ele ensina, ele não pratica. Tudo isso difama o Evangelho, difama o caminho da verdade, como diz Pedro aqui, porque as pessoas se afastam de Jesus por causa do comportamento, do ensino e da forma como essas pessoas, quando elas são desmascaradas, isso traz vergonha para a verdade, vergonha para o Evangelho. E essas pessoas, algumas pessoas, você já deve ter ouvido essa expressão, se isso é ser crente, ou isso é frequentar uma igreja, se esse é um pastor, se isso é ser um líder, eu quero distância disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas, elas são destruidoras e elas precisam sair dessas posições de liderança porque elas podem causar muito mal ao Evangelho de Cristo. Sim, e é interessante, né, porque tanto aqui no contexto dessa carta, né, que Pedro vai escrever e vai enviar para a igreja,
acontece o mesmo, assim, são as mesmas situações que acontecem hoje também. Questão sexual, né? Porque Pedro vai apontar principalmente a isso, né? E questão de dinheiro, né? E o que a maioria, assim, a maioria dos casos que a gente vê de pessoas que não querem saber de igreja, de pastor, também por conta do dinheiro, né? Por conta de não saber mostrar a verdade bíblica, né, sobre essas questões. E a questão sexual também, né? Você falou aí de abuso, de assédio, né? Então, parece que é uma questão assim bem comum, né? Isso. Nos hereges e as pessoas que fazem, né, essa difamação do caminho da verdade. Exatamente, porque é um caminho de orgulho, de uma falsa humildade e de um afastamento do Senhor, né? Nesse processo, o interesse dessas pessoas é o próprio, para usar termos bíblicos, né? É o próprio estômago. São os próprios desejos carnais e pessoais, são as próprias paixões. Então, na verdade, é o ensino dessas pessoas, a maneira como elas agem, já é um fator secundário. O fator de fundo é o seu completo afastamento do Senhor, uma humildade que não existe, uma arrogância profunda no seu próprio ser, e as pessoas se tornam as ovelhas, as pessoas que estão sendo alcançadas, as pessoas que acreditam, elas passam a ser utilizadas para o próprio benefício desses líderes. É muito vergonhoso, eu acho que traz muita vergonha para o caminho da verdade, para o caminho do Evangelho, essas pessoas. E, infelizmente, elas não estavam só lá, elas ainda estão presentes entre nós. Estão. E se a gente não tiver cuidado, né, se a gente não entender essa questão tão importante, né, da nossa relação com Deus, da nossa humildade, de entender que nosso coração deve estar submetido, né, ao Espírito Santo, à nova vida que temos em Cristo, tranquilamente a gente pode se tornar essas pessoas. uns desses, né? Sim. Bom, vamos lá para a terceira questão, com base no item 2 agora e na continuação os versos 4 e 5. Fale sobre os dois primeiros exemplos do passado citados como juízo divino sobre a impiedade. Pedro vai citar exemplos, né, de como Vários, de como essas questões já foram tratadas no passado, né? Sim. Como é que está aí, pastor? É interessante porque ele abrange, assim, vários cenários, né? Porque ele vai falar, em primeiro lugar, sobre os anjos, né? Seres espirituais, que lá no passado, né, eles rejeitaram, né, Deus. Eles, assim, tiveram o mesmo comportamento, né, quanto esses líderes aqui. E a questão aqui também, Pedro aponta, né, a essa sociedade pré-diluviana, né, fala Sim. assim, que também, né, uma sociedade violenta. Eu acho muito interessante o que Gênesis fala, Gênesis 6 vai falar sobre essa descrição, né, dessas pessoas, né, uma sociedade muito violenta, né, uma violência que nem hoje dá para ver, né, e a gente entende que para nós, né, vivemos em um tempo de muita violência, mas essas pessoas, tanto essas pessoas quanto esses anjos, né, que se afastaram de Deus, que eles abandonaram o lugar que tinham, né, de serviço, de ministração na presença de Deus, eles não ficaram sem a punição, sem o juízo de parte de Deus. Então, é interessante ver, né, como Pedro aborda isso para deixar bem claro, né, que Deus não brinca com isso. Deus, ele é um Deus sério, um Deus santo, né? E tanto para os seres espirituais quanto para essas pessoas que ainda talvez não havia lei, né? Não havia uma lei escrita, moral. Deus, ele vai trazer a condenação, né? Ele traz o juízo para essa impiedade que existia, tanto para os seres espirituais quanto para essas pessoas, né? Sim, interessante perceber
você está falando aqui, eu estou refletindo nesses textos, né? Sejam dos anjos, seja ali da sociedade antediluviana, é o julgamento de Deus, né? Sim. Aqui é um O ponto... foco é esse. E Pedro confia nesse julgamento, nesse juízo, no juízo de Deus, né? Penso que isso vai ser destrinchado em outras lições, mas penso que nós hoje, como cristãos, olhando para essas histórias, um olhar talvez um pouco equivocado, seria não confiar no julgamento de Deus, no juízo de Deus, e por vezes querer fazer justiça com as próprias mãos. O que foi, o que a história mostra para a gente dentro do catolicismo e até em alguns aspectos do protestantismo, das fogueiras e tudo mais, né? A queima de bruxas. Exatamente. Porque nesse processo de caça às bruxas, quando isso se torna o foco absoluto da igreja, a história conta que algumas pessoas provavelmente foram condenadas, eu não sei se eu posso dizer justamente no mundo em que há um sistema judiciário que envolve penas, pesos e contrapesos, né, atenuantes e coisas que pioram a pena de uma pessoa, mas não sei se o melhor termo é justos, mas enfim, o que eu quero dizer é assim, algumas pessoas podem historicamente ter vivido essas situações e realmente serem héreges diante daquele momento da igreja cristã. Sim. Por outro lado, pessoas injustamente foram para a fogueira, tendo em vista o abuso do poder de quem determinava quem é joio e quem é trigo. Onde eu estou querendo chegar para a reflexão dos irmãos? A única maneira que a Bíblia nos apresenta para se opor a essas questões é a pregação contínua da verdade. É a defesa da verdade, a defesa do Evangelho, a defesa das verdades fundamentais do reino de Deus, a defesa da aplicação da lei de Deus a partir das lentes que Jesus nos apresenta a partir do seu ministério. Desta forma, nós estamos protegendo os nossos irmãos, as ovelhas e a igreja para serem vacinadas contra os falsos ensinos e os falsos profetas, os falsos mestres, contra as heresias destruidoras. Porque os tempos, é muito interessante o termo dessa lição, né? E eu queria te ouvir, Santos, sobre isso. A defesa da verdade em tempos de confusão. Os tempos são tão confusos que eu tenho... nós não podemos como é que eu diria? Nós não podemos sermos uma expressão do nosso próprio tempo e participar dessa confusão, porque uma decisão equivocada da igreja seria, por conta disso, trazer a justiça e o juízo para a nossa própria mão. Sim. Então a gente vai matar, a gente vai colocar na fogueira de novo, a gente vai agir como o tempo de confusão age e como a história já mostrou que seria um equívoco. Quem julga é Deus, quem condena é Deus. E Deus vai condenar, pelo que diz aqui o texto. Se ele não poupou anjos, ele não vai poupar os falsos líderes. Agora, não cabe a nós matarmos essas pessoas do ponto de vista do mundo. Cabe a nós ensinarmos a verdade do ponto de vista do Evangelho. Isso. Essa é a tarefa que Deus deixou para a gente. Eu lembro, né? Lembrei agora de um professor de seminário, né? Um professor meu de seminário, ele falava assim: a justiça em nossas mãos, né? A justiça nas mãos do ser humano não serve, não. A gente não sabe utilizar, porque a gente ainda somos pecadores. A gente não foi totalmente, como fala em português? Redimidos. É só colocar redimidos. Então, a justiça na nossa mão ainda não pode ser praticada com sabedoria, com uma motivação justa e santa. Então, quando a gente tenta fazer isso, acaba no que você falou, né? Queimando pessoas injustamente. Sim. Lá naquela época, mas hoje eu penso assim, como a gente mata as pessoas hoje? Isso.
como a gente tenta fazer essa justiça, trazer juízo sobre essa sociedade que está em confusão, Sim. né? Assim, hoje é uma coisa terrível a questão das redes sociais, por exemplo, você ver comentários, né, de cristãos, Sim. assim, falando cada coisa, né, Isso. julgando de uma forma tão, assim, como sem sabedoria, sabe? Sim. Porque até pode estar falando a verdade. Isso. Né? Até pode estar expondo o texto bíblico e falando o que é correto, mas com uma intenção, uma motivação tão errada, não? Matando a pessoa, fechando toda a porta para que essa pessoa possa ter um encontro com aquele que é justo, com aquele que é santo, com aquele que é verdadeiro, sabe? Então, a gente é tentado a fazer isso. Eu reconheço, né? Sim. Muitas vezes a gente quer comentar e utilizar a justiça. Sim. Né? Toda igreja, toda instituição, ela vai ter os seus mecanismos disciplinares. Isso faz parte. Sim. E é bíblico. Não, e mesmo na sociedade. E na sociedade, exatamente. No trânsito, em todos os aspectos nós temos leis e como aplicar essas leis. E isso é justo. É justo. E a gente deve fazer, e a igreja vai exercer esse papel. Agora, é interessante perceber nessa pergunta de número 3, Pedro tem clareza. O juízo vem de Deus e Deus há de julgar. O juízo final. O juízo que determina o destino da pessoa. Isso. Porque a gente muitas vezes queremos fazer isso, né? Determinar, trazer um ponto final sobre a pessoa, né? E Pedro vai tratar isso, vai dizer, não, é Deus quem dá a última palavra, sabe? E aí é óbvio, se há uma preocupação nesse sentido, qual é o nosso papel? Ensinar a verdade. Sim. Ensinar a proteger as pessoas contra esse tipo de líder, contra esse tipo de situação. É nesse caminho que Pedro vai, que Paulo vai, que Judas apresenta. É óbvio, há momentos, porque essas pessoas, principalmente essas que conhecem o Evangelho, Pedro, no final do capítulo, ele vai dizer que ele usa um ditado popular da época, né? São como cães que voltam ao próprio vômito. Sim. É óbvio que tem vezes que essas pessoas deveriam ser afastadas completamente de uma comunidade. Não, e até temos recomendações bíblicas em casos muito específicos, né? Exatamente. Quando há esse aspecto, principalmente do que a gente chamaria de apostasia, né? Sim. Essas pessoas têm que ser realmente retiradas da comunidade, mas sempre sob a ótica das Escrituras. O julgamento final dessas pessoas, o juízo, a vingança, se a gente pode usar assim, cabe ao Senhor. Cabe ao Senhor. A igreja cabe ensinar a verdade e proteger dos falsos mestres e dos seus falsos ensinos. Isso. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Seguindo aqui os versos de 6 a 9, né? A punição sobre Sodoma e Gomorra. E sobre como Deus preservou os justos ao longo dos tempos e sempre preservará os santos de ameaças destrutivas. Comente, por favor, Santi. Sim. Aqui Pedro, ele vai dar esse exemplo, né, com Sodoma e Gomorra, também uma cidade assim um pouco parecida talvez com a sociedade pré-dilúvio, né? Sim, exatamente. Mas aqui a gente tem assim descrições mais específicas de como era essa sociedade, né? Principalmente aí na questão moral, na questão sexual, né? Muito parecida também com o que acontece hoje, né? Mas aí eu acho assim muito sábio da parte de Pedro colocar a questão aí de Ló. É Ló? Ló. Em espanhol é Lot. Ah, é? Tem um T no final. Tá vendo? Agora a escola bíblica especial, quando o Santos estiver, não será só teologia, será também de espanhol. Ensinar espanhol para os irmãos. Então é interessante como ele coloca, né, a situação aí de Ló, porque assim, eu vejo dessa forma aqui, Júnior. Não é desculpa você estar numa sociedade corrupta, uma sociedade que é imoral, né, que é normal essa imoralidade, porque esse é o postulado que a gente tem hoje, né? É normal a questão
das ideologias, da liberdade na questão sexual, assim, questão de dinheiro, né? Você tem um mundo que é corrompido pelo pecado. E a gente está dentro desse mundo, a gente faz parte da sociedade, a gente vive aqui, trabalha aqui, forma família, estuda nesse mundo, né? Mas isso não é uma desculpa para concordar, para viver conforme esse mundo. Eu acho que esse é o desafio que Pedro quer apresentar para a igreja. Assim, vocês estão passando por essa situação, tem falsos mestres, eles estão ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, eles estão vivendo de uma forma contrária à palavra de Deus, mas assim como Deus preservou a Ló, ele também cuida da gente, ele também é sábio para nos livrar das tentações, para nos livrar de todas essas questões que fazem parte deste mundo pecaminoso, né? Então, a minha leitura nessa parte aqui é interessante, né? Como Deus preserva, como Deus cuida daqueles que realmente entendem que Deus existe, que Deus é real, que Deus ele está presente em nós através do seu Espírito, que é possível sim viver uma vida guiada pelo Espírito, é possível sim vencer as tentações, é possível ser livre do pecado em si, mas viver no mundo pecador não é uma desculpa para assim viver conforme a isso, né? Então eu vejo dessa forma essa proposta aqui de Pedro com trazer, né, o caso aí de Sodoma e Gomorra e colocar também a situação aí de Ló, né? Uhum. Você está colocando, é muito interessante nós refletirmos junto com os nossos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham. Sempre haverá esses homens e mulheres entre nós. Uhum. O julgamento final caberá e Deus já está julgando essas pessoas. Sodoma e Gomorra é essa realidade de extremo distanciamento, né, moral. Sim. E que, como você bem disse, se parece muito com os nossos tempos também, como se parecia com os tempos antediluvianos, como você citou. Mas há uma preservação dos santos, uma preservação dos santos. E aí você citou Ló, né? Aí a gente também tem Noé, você também citou aí o Noé, que ele e sua família são salvos ali por meio da arca, né? E Ló também é retirado da cidade com sua família. E aí me fez lembrar de Hebreus capítulo 11, aonde seja Noé, Abraão, Ló, essas coisas lhes são imputadas como justiça por meio da fé. Sim. A preservação das nossas famílias diante dessas realidades, a preservação dos justos, dos santos, de novo, é interessante como amarra com o início. Não podemos negar o soberano, não podemos nos afastar de Jesus, não podemos nos afastar da verdade, porque em Jesus é que nós encontramos justiça. Na fé é que você encontra a justiça. Interessante perceber que nesse caminho contrário à heresia, ela vai aliar duas coisas. Uma convicção da verdade por meio do ensino, e uma certeza da redenção por meio da fé. Porque quando uma coisa se dissocia da outra, de alguma forma há uma negação do soberano que nos resgatou, que é o que está amarrado, o texto base dessa lição, né? Por isso, penso que nós devemos ensinar aos nossos irmãos nas igrejas locais, quando tratarmos desse assunto, que é Deus mesmo quem preserva. E é a fé em Jesus, aliado ao ensino da verdade, que vai dando essa condição, essa vacina, essa preservação do erro, porque o erro vai acompanhar a sociedade enquanto ela existir, né? Uhum. E o texto apresenta assim, Ló, ele não se sentindo à vontade nessa sociedade.
o texto fala, né, que Ló estava constrangido, né? Isso. Ele queria sair de lá, sabe? Porque ele era justo, né? Ele queria agradar a Deus. Então, eu acho assim importante essa descrição aí para a gente refletir, né? Como está no seu coração neste tempo que é tão confuso, né? Que é tão fácil de repente você se afastar de Deus. Temos tantas opções, né? Mas aí o coração daquele que é preservado, aquele que confia no Senhor, aquele que é justificado pela graça, pelo sacrifício de Jesus, ele entende que ele não pode viver dessa forma, né? Que ele pode fazer a diferença nesse tempo tão confuso, né? Por meio da fé, como você falou. Isto. Muito bem, Santi. Nós estamos chegando ao final desse estudo. Foi um privilégio estar com vocês aqui, acompanhando, estarmos juntos aqui. E sempre a lição termina aqui com aspectos práticos, né? Nessa série, com os olhos na vida, né? São duas aplicações aqui que a editoria desta lição traz. Estejamos alertas, a heresia sempre aparecerá. E estejamos firmes, a verdade sempre prevalecerá. Ao mesmo tempo que o comportamento herético de homens e mulheres que causam destruição e difamam o Evangelho por conta da sua arrogância, da sua libertinagem, da sua sedução, do seu abuso, há também homens e mulheres fiéis chamados por Deus para, por meio de tudo que seja contrário a isso, por meio da sua fé em Jesus, da sua humildade e dependência do Senhor, confiando que a sua justiça vem de Deus e não dos seus próprios trapos de imundícia, como diria Isaías. Gente que se dedica ao estudo e ao ensino da palavra de forma consciente, fiel. Tudo isso, de alguma forma, nos garantido que ao final isso prevalece. E prevalece porque o controle do universo está nas mãos de Deus. Santi, você, por favor, deixe sua última reflexão, esse incentivo, né? Essas últimas perguntas apresentam esses aspectos, né? Enfrentar a heresia e, ao mesmo tempo, exortar a igreja a manter-se firme na verdade. Deixe suas últimas palavras para os nossos irmãos. Foi um privilégio participar desse momento contigo aqui. E, na sequência, por favor, ao final, ore para o encerramento desse estudo. Tá bom. Então, há um texto, Júnior, que sempre chama muito a minha atenção. Como a igreja deve enfrentar essas questões, né? E é o exemplo de Jesus. Nessa situação de Jesus sendo tentado por o próprio Satanás, lá no deserto. E você vê Satanás tentando desviar Jesus do propósito dele, né, que ele tinha. E a cada tentação, a cada tentativa de Satanás, Jesus sempre responde com a palavra. A resposta de Jesus sempre contém a palavra de Deus. Então, como a gente se afasta, como a gente evade o perigo das heresias, é conhecendo a palavra, é tendo contato com a palavra. Esse tempo aqui, Júnior, é glorioso, né? Esse tempo que a igreja dedica para o estudo da palavra, para expor a palavra, né? A escola bíblica nas igrejas locais, né? A pregação, mas assim a gente tem acesso também no nosso dia a dia, né? No celular, várias versões. Então, não há desculpa para não conhecer, para não se aprofundar na palavra de Deus, porque isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Contra as mentiras de Satanás, né, que vêm todos os dias, mas também contra esses líderes ou essas pessoas que tentam desvirtuar a igreja, né? Então, acho assim, Jesus sempre nos ensinando, né? Jesus sempre mostrando o caminho. É conhecer a palavra, é estudar a palavra, porque ela é fonte de vida, de verdade. A gente encontra Jesus na palavra. E essa última consideração, assim, eu acho muito importante a questão prática disso, né? Tem o aspecto de a gente ir para a palavra e conhecer Jesus nela,
mas depois o desafio é viver a palavra no dia a dia, né? E aí tem muito a ver com a questão da integridade, né? De você ser a mesma pessoa lá no seu quarto, você ser a mesma pessoa lá no seu trabalho, você viver o evangelho de forma simples, de forma cotidiana, né? E isso faz que outras pessoas também sejam alcançadas por conta de como você vive. Então o desafio é esse, né? É o relacionamento íntimo, secreto com a palavra, mas depois isso se expressa de forma externa, né? No dia a dia, com integridade. Amém. Então eu acho que é um grande desafio aqui para a gente, tá? Muito bem. E eu quero orar então, vamos orar. Vamos pedir para Deus que o Senhor possa nos ajudar neste grande desafio, né? Eu te convido aí, você que está nos assistindo, que você feche os seus olhos e prepare esse tempo, né, de reflexão, de deixar que aquilo que nós falamos aqui possa estar firme agora aí no seu coração, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse programa, Senhor, tão abençoador para tantas vidas. A gente prepara esse tempo aqui de estudo, Senhor, de aprofundamento na sua palavra, porque entendemos que a sua palavra é fonte de verdade, sua palavra, ela é fonte de vida eterna, ela nos ajuda a te conhecer, ela nos ajuda, Senhor, a nos parecermos mais contigo. Nos ajude, Senhor, a poder entender mais e mais a Tua palavra, mas também a que ela possa fazer morada no nosso coração. Que a gente possa viver a Tua palavra no dia a dia. E dessa forma, Jesus, dessa forma poder pregar o Teu Evangelho para essas pessoas que precisam de Ti, para essas pessoas que estão sendo enganadas, Senhor, por falsos mestres. Pai, e nós confiamos que o juízo, a vingança sobre eles é Tua, Jesus. A última palavra, Senhor, é Tua. Nosso trabalho é Te conhecer por meio da palavra, é pregar a palavra, é ensiná-la, Senhor. E assim mostrar a Tua verdade que liberta e que traz salvação, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Santiago. Obrigado você que nos acompanha de casa. Obrigado pelo tempo que você dedicou a esse estudo. É um privilégio ter a sua audiência e a sua participação aqui com a gente. Semana que vem nós continuaremos nesse tema, na lição de número 5, e a gente espera você. Que Deus te abençoe e a gente se encontra nas próximas lições. Até lá!